Fala pessoal, esse aqui é o podcast 2-1, eu sou Fernando Rudnick, seja muito bem-vindo. A gente vai fazer um bate-papo, uma resenha sobre esporte, sobre futebol, sobre vida. E a gente tem dois convidados super especiais aqui no nosso YouTube do 1-2 Esportes. Dois goleiros, Thiago Mel, preparador de goleiros do Coritiba, e Wagner Silva, que é goleiro do Operário. Vocês já se conhecem de longa data, eu conheço vocês há muito tempo, então muito bem-vindos. É uma honra ter vocês dois aqui no nosso estúdio para bater um papo. Aí a gente tem uma conversa aí sem roteiro aí sobre futebol, sobre tudo que vocês quiserem. E aí, tudo bem com vocês? Tranquilo, obrigado pelo convite, Fernandão. Grande prazer estar do teu lado aqui, Vagnão. Bastante história para contar. Somos da mesma geração, né? Embora não pareça, ele é ainda mais novo do que eu, mas... Um ano só, né? Só um aninho. A gente viveu algumas coisas parecidas em lados opostos, né? Na base, né? Ele vira um grande goleiro profissional. Eu não consegui seguir no caminho do treinamento de goleiro e sou realizado nisso, mas a amizade continuou por esse tempo todo e mais uma vez, um grande prazer estar do teu lado aqui. Que isso. E você, Wagner? Cara, eu que agradeço pelo convite, Fernando. A gente também se conhece há muito tempo, né? De longas datas. O Thiago é um irmão que o futebol me deu, que me proporcionou. Estou muito feliz de poder estar aqui, a gente poder conversar aí. Temos histórias aí muito antigas, histórias boas aí para contar para o pessoal. E é sempre um prazer estar ao lado de pessoas boas como vocês e espero que o pessoal aí de casa goste bastante aí, porque vai ser legal. Vamos lá. Então, para quem está assistindo a gente, aquele recado básico para você se inscrever aqui no nosso canal do 1-2 Esportes, no podcast 2-1. Se inscreve, compartilha, manda para todo mundo que você conhece e deixa também teu comentário, tua opinião, se você está gostando aí da nossa conversa, quem você quer ver aqui nessa mesa. Então, faça parte aí do nosso podcast. Meus amigos, eu quero saber logo de cara, é verdade que o Thiago tava, o Wagner tava no primeiro treino de goleiro, é isso? A primeira vez que você foi treinar, olha, você tava lá. Essa história é engraçada porque eu parei com 18 para 19 anos ali, ou seja, quando eu chego no sub-20, eu jogava no Coritiba e aí fui dispensado nas categorias de base ali. O que eu vou fazer? Eu já tinha muito claro que eu ia treinar goleiro. E muito rápido surgiu uma oportunidade de trabalhar. Na época era no Clube Atlético Paranaense ali como um estágio. E o professor Tedeschi, que era o treinador de goleiro do Sub-20, galera. Isso, Sub-20. Me convidou para ajudá-lo. E é engraçado, porque aí eu tô ajudando, só que há dias, semanas, meses atrás, a gente jogava contra. E daqui a pouco, quando eu me vejo, eu tô corrigindo e cobrando os goleiros, né? O Wagner era um deles e os caras me olhando meio torto assim. Imagino que pensando, pô, até ontem tava ali, agora quer me cobrar. Eu, vamos, Wagner, mais rápido, acelera. Imagino que tenha sido estranho pra eles, né? Depois eu fiz uma reflexão assim, o Wagner me contou que alguns ali não gostaram muito. Eu falei, não, foi mal mesmo, né? Mas quem que tava naquela época que você tava no Atlético? Quem que tava junto lá? Essa era a magia do futebol. A gente fala que sempre tem coisas interessantíssimas, né? O futebol proporciona essas coisas maravilhosas, assim, que a gente leva pro resto da vida. E esse foi um dos dias também, porque tava eu e o Guilherme. O Guilherme depois foi. Mas tinha o Vinícius da tua época. Tinha o Vinícius, mas o Vinícius já tava no profissional, né? Nessa época o Vinícius subiu mais cedo. Mas era eu e o Guilherme no treino, a gente lembra até hoje. Tal, o Guilherme que jogou pela seleção da Rússia depois. Isso. Virou um baita. Goleiro, uma baita história no futebol russo. E foi muito engraçado, porque é exatamente isso que o Thiago tá falando. Porque, cara, a gente jogou contra, de repente o cara já muda de função, já tá ali do nosso lado, nos orientando. E é interessantíssimo, assim, essa sensação que você tem, sabe? Momentânea, assim. Depois, é claro, que tudo vira piada, tudo vira comédia, é uma coisa muito legal. Mas foi bem interessante. Assim, mas ele era chato desde o início, assim? Cara, não vou puxar muita sardinha pro lado dele, não. Mas já dava pra perceber ali que ele tinha muita qualidade, assim. Eu acho que tudo que você faz, assim, com muito amor, com muita vontade, sabe? Isso dava pra perceber no Thiago já, desde cedo, já. Então, a gente tinha certeza que ele ia ter uma grande carreira pela frente, como teve. E a gente tem aqui, então, dois goleiros, né? Um que faz uma carreira até os 39 anos e diz que quer jogar até os 50. Tem que jogar mesmo. E você que teve uma decepção
e parou cedo. Sim. Né? Então, são facetas aí diferentes aí da mesma profissão, vamos dizer assim, né? Como que você lidou com essa mudança de rumos tão cedo, assim? Eu tinha tudo para ser goleiro. Estão rindo aí. Mas não, é verdade. Eu tinha luva, eu tinha chuteira. No começo eu tinha calça do Zete. Mensalidade escolinha paga. Eu também, tem altura. Brincadeiras à parte, eu na época, eu não via possibilidade, né, de não ser um atleta profissional. Para mim, estava muito claro o que eu ia ser e o grande goleiro que eu ia me transformar, porque eu acho que na categoria de base, a maioria pensa dessa forma. Não tem a noção exata do quanto é difícil, né, do quanto o funil vai realmente afunilando, assim, e para goleiro muito mais difícil ainda, né, Wagner? Então, assim, o atleta virar profissional, ter o histórico que o Wagner tem, que tantos outros grandes goleiros têm, é muito difícil, cara. Então, eu entendo quando ele fala que ele quer jogar até os 50, seja lá até onde for, o máximo possível, porque tem que desfrutar mesmo, cara, porque não é fácil virar um goleiro profissional do nível que ele virou e jogar as competições que está jogando com o histórico, que eu acho que a gente vai falar daqui a um pouco. Ele para de jogar e retorna. E ele retorna porque ele viu, se eu estiver mentindo, você me fala, né? Mas a gente conversando, eu sei que você viu um dos goleiros que hoje está no Curitiba jogando em Maringá, o Gabriel Leite. Ele fala, caramba, eu posso jogar ainda. E não porque o Gabriel estava jogando, porque ele viu o Gabriel jogando com qualidade e falou, cara, eu posso estar ali também. Então, assim, voltando, né? Eu vivenciei essa parte da base e quando... precocemente eu tenho essa notícia ali de que, cara, você tá fora do Coritiba, né, na base, eu tinha claro já que eu ia ser treinador de goleiro. Mas aí, para mim foi, para tomar a decisão foi mais fácil, porque eu venho de uma família com profissionais de futebol. Meu pai, Rodolfo Mel, era preparador físico, o Cássio Hartmann, na época, treinador de goleiros. Eu era muito crítico no dia a dia enquanto eu era atleta. Então, tem treinadores de goleiros que eu tenho certeza que na época deviam, assim, me odiar, porque aquela geração não questionava muito. O treinador falava e tinha que fazer. Hoje é uma geração diferente. Mas eu já questionava. Por que esse tipo de treino? Pô, não é melhor fazer aquilo? Eu ficava louco quando a gente ia treinar no Parque Barigui, cheio de grama lá pra gente poder fazer fundamento. Porque os caras mandavam a gente correr 3 voltas, sendo goleiro. Hoje o goleiro não corre 15 km num jogo, não percorre. Imagina naquela época. Então eu já questionava muito. Então, né, respondendo a tua pergunta, para mim foi fácil passar por essa decepção de não virar profissional e de me tornar um treinador de goleiro, né? E você foi precoce, né? Porra, super novo e né, evoluindo na carreira. Comecei super na novo. Base ali no Trieste, né? Então aprendi muito. Fábrica de goleiros, né? Fábrica de goleiros, projeto que a gente construiu ali, bem interessante. Levou goleiros para vários lugares do Brasil, vários clubes, e depois entrando nos times, né, que é o grande desejo até chegar no profissional, né? Então, assim, é um caminho longo, mas vivenciar todos esses processos, né, da escolinha, do sub-15 ao sub-23 ao profissional, isso ajudou começando cedo, né, e associando tudo isso aí, estudo, muita preparação, ajudou a estar com uma carreira legal no momento, né? Sim. Mas não é do dia para a noite, assim. Com certeza, com certeza. Você estava aposentado 100% e decidiu voltar? Eu tava assim, o que acontece, cara? O Thiagão falou bem aqui. Eu voltei de Portugal, tinha algumas situações, tal, até pro mundo árabe também, as coisas acabaram não acontecendo. E ali, já com meus 38 anos, já falei, cara, tô ficando saco cheio disso, né? Eu falei, cara, deixa eu relaxar um pouquinho já. E aí fui pro interior, cara, fiquei lá. Quando eu falei pra Beatriz, minha esposa, que olha, eu acho que eu vou parar. Ela levou um susto, porque ela ficou assim espantada, ela sabe a paixão que eu tenho pelo futebol, né, aquela coisa que me, assim, todos os dias me move. Então ela ficou espantada, então eu falei, não, acho que eu vou parar, acho que já deu, tal, não sei o quê. Só que como eu sou um cara eu sou um pouquinho das antigas ainda, né, então sou um pouquinho, a rede social tô aprendendo a usar agora tô aprendendo a usar um pouquinho mais a rede social. Então não falei nada pra ninguém, deixei isso de lado e tal. E aí tá lá, entra essa história que o Thiago tava falando, tava no interior lá na fazenda, meu irmão falou, olha, vai ter um jogo aqui, o Maringá e Curitiba, vamos lá dar uma olhadinha. Campeonato Paranense do ano passado. E eu fui.
Aí cheguei lá, e é isso que o Thiago falou a história. Tava o Gabriel jogando, já conheço o Gabriel de longa data, um baita goleiro, um baita amigo, um ser humano incrível. E aí foi exatamente assim, cara. Bateu aquela saudade, eu falei, porque eu não podia ver futebol. Então eu não podia ver futebol, eu deixei de ver futebol. E aquele foi o primeiro jogo que eu passei a ver depois quando eu tava aqui no Brasil. Depois que voltei de Portugal. Foi o primeiro jogo que eu vi. E daí você foi pro Operário, ficou praticamente uma temporada inteira na reserva, né? E daí esse ano mudou tudo, né? Você assume no final do ano passado ou nesse ano a titularidade? Eu acho que a grande jogada do Operário na época, e eu acho que também a solução, é porque quando ele vai, já tinha fechado a janela e só podia contratar algum atleta que não tivesse participado de nenhum. Então, você estava livre? Eu estava livre. E é uma coisa interessante também, porque como eu não tinha lá, como eu nunca tinha falado nada pra ninguém, eu peguei o telefone e eu tava já 8 meses sem treinar. Então eu peguei o telefone e liguei pro Neso, que era o treinador de goleiro da época, que tinha trabalhado comigo lá no Atlético, hoje. Exatamente, que tá no esporte. E ele também não sabia. E ele disse, Wagner, a gente vai precisar de goleiro pro brasileiro. Eu falei, cara, vocês estão quase na final do Paranaense. Ele falou, mas brasileiro a gente vai precisar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu preciso treinar. Vê com o pessoal aí se eles conseguem deixar eu treinar. Eu moro em Curitiba, eu vou todos os dias, não tem problema nenhum. E ele pegou o telefone, ele fez coisas que eu nunca ninguém viu. Ele pegou o telefone, ligou pro diretor, ligou pro treinador, ligou pra todo mundo. Ligou pro Júnior na época, ligou pra todo mundo. Falou, eu tenho um goleiro assim, que ele tá livre no mercado. E os caras, não, a vaga tá ocupada, temos já 4 goleiros e tal, vamos ver como é que se mexe pro brasileiro. E aí, só que também não me deixaram treinar. Eu falei, olha, pra treinar também fica um pouco difícil, a gente não tem sabe. Eu entendi também, faz parte do clube. Só que como eu tenho uma boa relação, muito boa relação, que fui formado no Atlético, com o presidente, com o Petralha, eu peguei o telefone, liguei pra ele, no outro dia tava treinando lá. E o Atlético comigo sempre foi incrível, me formou como homem, me deu tudo. Desde o Sub-15 lá, né? Desde o Sub-13. Sub-13? Então o Atlético, assim, me deu tudo. Na pandemia também ali, eu fiquei quase um ano parado também, fiquei treinando no CT. Assim, eu sou muito grato ao Atlético. Quase voltou em algum momento ou não? Olha, não vou dizer que não, porque o Atlético tava com aquela situação do Rony, né? Da punição, né? E eu tava ali treinando com o grupo, mas na época eles não podiam inscrever nenhum jogador. Foi bem na época que foi lançado o Bento, até, por sinal. Tiveram que lançar o Bento e tal. Faltou na pandemia ali, faltou goleiro. Os caras não tinham nem, se eu não me engano, nem goleiro pra ir pro banco. Então eles foram sem goleiro reserva pro jogo contra o River. Isso. Eles preservavam o Bento, tudo qualquer. E eu tava ali disponível, só que não podia assinar contrato, porque eles estavam com impedimento da FIFA. Sim. Sobre o caso Rony. Então foi isso. Então eu sou muito grato ao Atlético por tudo, sempre me abriu as portas, o presidente foi sempre muito incrível comigo. E aí foi quando pinta a oportunidade depois, no começo do Brasileiro, de ir para o Operário. Então, assim, parece uma história que dá para contar um filmezinho aí que foi bem interessante. E é obviamente que você queria jogar, né? Você voltou, deixou de estar aposentado para jogar. Mas tinha o Elias que tinha ido super bem, né? No ano anterior, campeão paranaense. E esse ano, né? Mudou, o Alex estava lá, já no final do ano passado. Queria que você contasse como que foi esse processo todo aí lá para você voltar a jogar e, né, se destacar desse jeito, né, Thiago? Inclusive, pegou pênalti na semifinal contra o Coxa. Rapaz. Thiago tá chateado comigo. Faz parte, né? Pelo menos depois ganharam, né? Enfim, acontece essas situações aí. Sabia que ele saiu um ano antes, mas... não vou contar os segredos aí. Não passei, mas enfim. Assim, Só um detalhe, é um grande sonho assim, que eu tenho, cara, que você realizou, é ganhar um título estadual, cara. A gente tem uma carreira, tudo, mas ganhar um título estadual, né? Um título paranaense. É algo que eu venho correndo atrás um bom tempo e ganhar um título paranaense pelo Coritiba. Você, um grande sonho. Curitibano. Tá difícil, mas vamos insistir. O Wagner de Araruna. Dessa vez deu uma... de Araruna. A grande Araruna. São Vicente. 800 habitantes. Fica lá. Não gravou o sonho aí, mas foi um destaque, não tem o que fazer, né? É interessante, assim, porque assim, o goleiro, além da paixão, além de tudo, ele tem que ter uma cabeça muito boa, ele tem que ser muito frio, muito, muito detalhista, sabe? Porque joga um só, não tem como fugir disso, joga sempre um, e quando precisar você tem que dar conta do recado, sabe? E aí foi o que você falou, o Elias estava muito bem, eles tinham sido campeões brasileiros, campeões paranaenses e tal, então assim, você tem que saber respeitar, você tem que saber entender o momento, e outro, é um baita ser humano,
mano, uma pessoa incrível que eu adoro muito, a gente tem um convívio incrível, assim, não só com o Elias, mas com todos os goleiros lá do Operário. Eu acho que tem que ser assim, o Thiagão pode falar até melhor do que eu, que se não for assim... Cara, tem que ser uma família dos goleiros, né? Cara, o que o goleiro tem de diferente, na minha opinião, cognitivamente falando assim no futebol, é que ele já cresce sabendo que é um que joga e que quem não está jogando tem que ralar muito, tem que trabalhar muito. Então ele cresce com a cultura de trabalhar independentemente de jogar ou não. E o atleta de linha que tem mais oportunidade de jogar em várias posições e rodar mais o elenco, seja na base ou no profissional, ele fica muito insatisfeito quando ele não tá jogando. E se você tem um grupo que dos 3, 4 goleiros, um tá muito insatisfeito, cara, não vai dar certo. O goleiro, ele não precisa estar satisfeito jogando, mas ele tem que estar respeitando e trabalhando muito. E não pode torcer contra, tem que torcer a favor. Não vou dizer que não acontece, que, assim, eu não trabalhei em grupos que o A torcia contra o B, mas a gente sabe que existe, mas assim, a maioria dos grupos é muito fechado, muito próximo. Ali no Curitiba hoje, por exemplo, é brincadeira o nível de afinidade que eles têm e como eles torcem um pelo outro, e eu vejo isso também no Operário hoje, e via quando o Wagner não jogava, porque a gente sempre conversou muito, mas estava pronto para jogar, né, cara? E assim tem que ser o goleiro, tem que estar pronto, e não adianta, meu, se lamentar, não trabalhar um dia, vai fazer diferença no jogo, sem jeito. Sem dúvida nenhuma. E puxando um pouquinho aqui, foi uma coisa que eu sempre pude falar, né? Eu sou, assim, extremamente, o Thiago sabe disso, eu sou extremamente apaixonado pelo trabalho do treinador de goleiro brasileiro. Então, assim, se você for me perguntar, eu já tive muitos anos na escola portuguesa, que é uma referência na Europa, eu já tive muitos anos na escola belga também, que é uma outra grande referência europeia, e posso falar, assim, claramente para todos, assim, que a escola de goleiros brasileira, com os treinadores de goleiros brasileiros, é a melhor que existe, assim, disparado. Eles prestam, pra você ter ideia, eles prestam atenção nos mínimos detalhes. Quando eles vão nos passar uma informação de um atacante, por exemplo, eles nos falam do mínimo detalhe. Isso é coisa que eu nunca vi lá fora. O posicionamento do pé, o posicionamento do corpo, a tendência. Eles têm, assim, um estudo que é uma coisa incrível. Entende? Lá não tem? Não, isso é legal, Wagner, porque assim, Fernando, eu posso dizer que eu sou de uma nova geração de treinadores de goleiros no Brasil, embora acho que já tá vindo uma outra, mas o que é a escola brasileira que ele fala tanto? Sempre foi muito tecnicista. Foi uma escola que teve muito detalhe na técnica, na execução da técnica perfeita e juntava isso à parte física. Então, uma escola físico-técnica muito boa. Só que na Europa se dá muita atenção, e corretamente, às tomadas de decisão, ao trabalho mais coletivo, inserir o goleiro na parte coletiva. E essa geração de treinadores de goleiro brasileiros está conseguindo, que acho que é o que o Wagner está querendo dizer, juntar a escola raiz tradicional, parte técnica muito bem feita, parte física muito bem feita, mas inserindo também os momentos do jogo. Então, o que o goleiro faz na organização ofensiva, na organização defensiva, na transição ofensiva e defensiva, na bola parada, a análise de desempenho. Vou falar, por exemplo, o Curitiba hoje é o único clube no Brasil, Wagner, que tem um departamento específico de treinamento de goleiro, da base ao profissional. Eu coordeno esse projeto, mas tem profissionais fantásticos ali. Por exemplo, hoje a gente tem, eu acredito que seja o único no Brasil, Fernando, que é o Rafael Militão, que é o analista específico, analista de desempenho específico para goleiro. Então, a análise que se faz pré-jogo, pós-jogo, que muitos treinadores de goleiros fazem, o Curitiba tem um cara hoje só para isso. Ele facilita o meu trabalho, do Marcelo, que é meu auxiliar. E quais critérios ele entra aí nessa análise? Imagina uma análise específica pré-jogo que o grupo já faz, né? Então a gente vai jogar daqui a pouco contra o Vasco e, obviamente, que em algum momento da semana o professor Seabra, junto com os analistas de desempenho, vai mostrar como o Vasco joga, o que ele faz, pontos fortes, pontos fracos. Só que o Rafael, ele leva isso... a gente criou um protocolo, vamos dizer assim, que ele traz os pontos específicos para o goleiro. Então, o comportamento do atacante que joga aberto, se ele finaliza mais com a perna direita, mais com a perna esquerda, quando ele vai para um contra o goleiro, qual que é o comportamento padrão dele? Tem cara que dribla, tem cara que cava, tem cara que só fecha o olho e chuta. Os pontos de cruzamento, se vai ser mais no primeiro... Informação. Então, assim, prepara o goleiro muito melhor. É aquilo que a gente fala, não ganha jogo, mas ajuda muito a ganhar jogo, porque o goleiro vai mais preparado. E falando novamente, né, desse mundo, desse ser humano diferente que é o goleiro,
cognitivamente, na maioria dos casos, é um cara que está elevado perante ao grupo. Então, a informação ela é filtrada de uma forma muito legal. Então, assim, ressaltar o treinador de goleiro brasileiro, eu estou falando aqui especificamente de um clube que apostou, né, nessa nova gestão assim, da SAF, nesse processo, nesse departamento específico, e não é só no papel, realmente acontece. E eu sei que, como o Wagner falou, os treinadores de goleiro brasileiros também nos clubes, mesmo sozinho às vezes, fazem um trabalho fantástico, não tenho dúvida. Dudu lá no Dudu com o Felipe, né? No Operário fazem coisas fantásticas e outros clubes têm. E a gente conversava muito, ele na Europa, cara, sabe aquele treino, meu, da queda, do encaixe, de chute, meu, sinto falta, que às vezes tinha que fazer um treino ajoelhado, sentado. Muito, né? Repetição. Quantas vezes, né? Eu falei que a questão, às vezes a gente parava assim, ficava meses sem fazer cruzamento. Se eu falar pro Thiago vai falar, cara, isso é impossível. E a gente ficava. Caramba. Então, assim, eu sou um privilegiado, primeiro pela parte, tá lá que o Thiago tá falando, essa parte técnica daqui, bem apurada que foi feita aqui no Brasil. O Atlético também é um celeiro de grandes goleiros, então sempre, né, eu sou um privilegiado por isso. Depois pela minha genética, pela minha parte física, né, que me deixa condicionado. Então eu não sou um goleiro pesado. Sim. Né, Quanto você pesa? Eu peso 80. E a altura? 1,85, muito grande, cara. Eu sou bem grandão. Aí tem site que coloca 1,89. Eu falei, não, 89 não. 1,86 tá com uma trava maior. O problema é que antigamente eu falava, eu não fui profissional por causa da minha altura, tenho 84, mas daí ele aparece jogando, quebra o argumento. Esse é um outro ponto, assim, de muitas, como é que eu posso dizer? Você sofreu muito preconceito? Muito. Porque, assim... Você não ficou no Atlético por causa da altura? Dizem que Dizem que eu não tive oportunidades por isso, né? Eu não posso afirmar assim com todas as... Mas você acha que é, né? Eu escutei de alguns diretores na época, porque assim, chegou um certo ponto no Atlético, eu comecei a fazer coisas que eu falei assim, tem que ser muito diferente. Comecei a bater falta, comecei a fazer gols de falta, comecei a bater pênalti, fazer gols de pênalti, porque eu precisava que as pessoas me notassem. Porque o que acontece? Quando eu cheguei, eu era um menininho do interior lá, eu era muito magrinho, cara. Muito pequenininho e magrinho. Eu cresci muito, tá lá. E o Thiago pode falar. Porque o médico me disse na época que eu ia chegar a 1,90 m. O meu irmão chegou a 1,91 m. Só que assim, eu parei de crescer ali no 1,85 m, mas eu ganhei quase 20 quilos em um ano no Atlético. Porque eu era um menininho lá do interior, lá cheguei magrinho. Quando eu cheguei no Atlético, é uma coisa até legal. O Vinícius era goleiro e o Mendonça, que hoje é árbitro, também era goleiro. Então, o Mendonça? O Mendonça, no juvenil, eles estavam no juvenil. E na época... Por isso que o Mendonça, quando apita jogos aqui do Wagner, não dá cartão pela cera. Não, assim, ele me incomodou muito. É um grande amigo meu também. Então, assim, no Atlético, na época, não tinha treinador de goleiro pro infantil. Não tinha. Então eu cheguei lá novinho, não tinha. Não, Mendonça tinha cabelo naquela época, muitos, né? Tinha cabelo naquela época? Muito. Mas ele cortava baixinho. Mas então era o Mendonça e o Vinícius no juvenil, com o professor Jean, que hoje é preparador físico, né? Do Cuiabá. E o professor Jean era o nosso treinador de goleiro. Sim. Só do juvenil, no infantil não tinha. Então o que ele disse? Wagner, na época não tinha alojamento, também morava com meu tio, e falou assim, Wagner, você precisa vir treinar de manhã, porque o infantil só treinava à tarde, você precisa vir treinar de manhã para poder aprimorar, para melhorar, porque não temos treinador de goleiro no infantil. Foi isso que eu fiz, comecei a treinar. Só que o meu primeiro treino, quando eu tô lá esperando, veio o Mendonça e me chama. Cara, então eu tinha assim 1,70 m, sei lá, naquela época 1,74 m, não era tão grande. E o Mendonça, um monstro, cara, ele veio e me chamou, eu falei, cara, o que é isso? Quando eu chego lá, tá o Vinícius, outro monstro. Eu falei, cara, meu Deus do céu. E a gente treinava com lona. Com lona. E aquele dia, eu sempre fui muito articulado de falar muito, gesticular, e sempre tá muito ativo e tal. E aí, tava ventando muito. E aquela lona veio, cara, no gol. E me cobriu, assim, me jogou pra dentro. E era aquela lona de caminhão, cara. Era lona de caminhão, aquelas antigas pesadas, sabe? Cara, aquele me jogou muito rapaz na estrada, né? Exatamente, mas era muito pesado. Então ela me jogou, eu fui pra dentro do gol, cara. Os caras lá, e aí foram desenrolar e começaram a dar risada pra caramba. E aí foram, cara, mas você vai precisar ganhar corpo, cara. Enfim, aí me colocaram lá num processo lá pra poder ganhar massa, pra poder fazer alimentação no clube e tal. E eu ganhei muitos quilos, assim. Era com o Antônio Carlos Gomes lá? Era. Professor Oscar, cientista. Exatamente. Mas que talvez tenha levado você a continuar dentro de um ambiente desse, cheio de monstros, né? Os caras com 1,80 e poucos, 1,90 já, no sub-15, 17, é a técnica, meu. Porque com certeza se não fosse muito técnico,
talvez não pisasse no clube, né? E você já tinha uma liderança naquela... Já era capitão sempre, né? Sempre fui. Eu tinha capitão. Isso, assim, eu tinha essa essência, assim, de poder agregar muito, de poder ver sempre o lado positivo, sabe? Puxar a orelha, assim, de vez em quando, mas eu sempre tentava, assim, puxar para esse lado, para uma parte mais positiva, que até hoje eu levo isso, eu acho que isso é fundamental. Ninguém gosta de ser criticado, né? Nossa profissão já é muito exigente, se erra um passe, é os torcedores, muitas vezes o treinador, é muita gente ali te cobrando, então eu sou mais pela parte positiva. É claro que no off, que eu acho sempre isso que é muito importante, no off, como você tem que puxar a orelha porque também faz parte, porque também já puxaram nossa orelha, a gente também não é perfeito. Sem dúvida. Mas eu sempre fui muito comunicativo, então eu acho que isso me ajudou bastante. Mas sei lá, aí parei no 1,85m, 1,86m com uma chuteira aí um pouquinho maior e tal, acho que é uma boa estatura para goleiro. Acho que é 1,85m na margem de erro, né, Thiago? Assim, é aquilo, né? Ele tá abaixo da média mundial, mas por isso que é uma média, né? Sim. Tem goleiros mais baixos, goleiros mais altos, mas existe uma média. A última Copa do Mundo, se não me engano, ficou em 88. A Premier League tá próximo de 1,90, 1,89, alguma coisa. Faz diferença 3 centímetros? Então, ali? É incrível, né? Parece que não, mas pra mim, tá? Na minha opinião, e olha que eu sofri também por causa de estatura. Você tem quantos? Eu tenho 84. Né? Desse tamanho, né? Mas o que eu penso é que o mais baixo, né? O abaixo da média, ele vai um ser humano baixo, ele tem que ser acima da média tecnicamente, que eu acredito que seja o caso dele, senão você não teria histórico que você tem, Wagner. Assim como eu acho que o Jandrei não teria o histórico que tem, o Danilo, falecido Danilo lá da Chapecoense também não teria, e assim, vamos pegar o Ian Sommer, né, falar de fora, o Ochoa, o Navas, eu acredito que são exceções porque são acima da média, tecnicamente falando, fisicamente privilegiados, leves e potentes, mas é um pré-requisito grande hoje que o goleiro seja um atleta alto, né? E daí, quando eu falo de altura, não é que você quer que o menino de 13, 14, 15 anos já tenha 1,88, 1,90, mas que ele tenha projeção para isso e que para a categoria ele tenha uma estatura alta, né? Consideravelmente alta, a não ser que seja abaixo e tenha, e hoje em dia a ciência ajuda muito nisso, né? Algumas avaliações que garantam que o menino vai crescer, vai continuar ali o processo de formação com uma possibilidade, de crescer. Sim. Então, assim, eu não sou defensor só do goleiro alto, mas eu não posso também, como treinador de goleiro profissional, como coordenador metodológico de um clube, fechar os olhos para a estatura, porque o futebol também hoje é um negócio, é um grande negócio. Com certeza. E o goleiro está cada vez mais visado, né, Wagner? Então, assim, é uma visão que a gente tem que olhar também para quem tem a possibilidade de ir lá na frente dar um retorno também para o clube. Mas você sabe, Thiago, que a altura não impede o goleiro de virar pegador de pênalti, né? Quantos nesse ano? Quantos nesse ano, Wagner? Sem duvidar, um dos maiores pegadores de pênalti do país no ano. Eu acho que foram 5 já, né? 5? Foram 5. Durante o jogo, durante a decisão? Durante o jogo não entrou nenhum. Os dois eu peguei os dois. E qual que é, sei lá, o que você faz? Qual que é o teu momento ali na hora do pênalti? Assim, é muito trabalho, muito estudo. Sempre gostei muito de estudar até lá. E aí entra a questão dos treinadores de goleiro, Dudu e Felipe, que tem me ajudado assim, muito, muito mesmo. Então são pessoas incríveis também. Isso ajuda bastante. Só que eu tenho uma coisa. E durante a minha carreira toda, eu sempre me caracterizei também muito por ser pegador de pênaltis. Desde a base. Desde a base, sempre pegava muitos pênaltis. E brinco com muitos amigos tal aí que eu consegui defender. E se eu acerto o canto, eu tenho que pegar. Obrigatoriamente eu tenho que pegar. Então, assim, as pessoas falam, mas parece que você estava saindo muito antes. Eu sou muito rápido. Eu tenho uma leitura, assim, muito precisa, assim, no momento. E o futebol, cara, eu tive o prazer de jogar com vários jogadores. Momento de decisão, frieza total. Se for mais frio, você vai conseguir efetuar o que você quer. Então, eu tento jogar um pouco com o psicológico. Não sou aquele goleiro espalafatoso que chega ali e começa a falar um monte de coisa. Não sou isso. Tento colocar uma coisa psicológica, porque eu acho que também é importante você conseguir mexer com o jogador. Igual o Josué tentou fazer com você e fez o gol, né? Exatamente. O que o Josué falou pra você? Cara, o Josué é um amigo de longa data, cara. Todo mundo fala que ele é ranzinza, né? Ele é um português ranzinza. Isso é verdade, ele é uma ranzinzinha. Mas, cara, é um cara que eu já conheço de muitas datas. Pude defrontá-lo
várias vezes, desde quando ele tava no Passos. Então, assim, é muito antigo. Assim, e eu tava louco pra pegar o pênalti dele, porque eu ia zoar ele muito. Só que, pô, tem uma qualidade assim, mano. Tá lá, aí entra essa questão da frieza e dos jogadores que tem muita qualidade, como é o caso nosso do Bosquilha. Ele é muito difícil de pegar um pênalti dele. É muita qualidade, ele consegue olhar pra você, ele no final, você mexeu, ele já coloca. E aí entra a questão que a bola é sempre muito mais rápida do que a gente. Se você esperar pega o pênalti mal batido, aí me diz lá qual que é o pênalti mal batido. O cara tirou um pouquinho ali rasteira, você já não consegue chegar. Então, assim, se você for procurar e ver, meu histórico é, acertei o canto e pego. Dificilmente eu não vou pegar. E posso até falar como que foi. Por exemplo, vamos entregar um pouquinho aqui, né, Thiago, do que a gente estuda? Eu acho que a gente pode, né? Deve. Talvez sim, né? Desse último pênalti do Londrina, por exemplo, o menino tinha batido os dois no meio. Eu não peguei nenhum no meio. Não fiquei parado. Então, a partir do momento que eu cheguei pra falar com ele, eu sei que você bateu os dois no meio, eu vou ter que ficar parado. Tem que ficar parado porque você bateu os dois últimos pênaltis. Você falou pra ele? Falei pra ele. Os dois. Ali eu já anulei a questão do pênalti no meio dele. Sabia que ele não bateu. Tem isso. Pênalti. Lembrei agora aqui, por exemplo, que é muito parecido. O Robson trabalhou muito tempo conosco no Curitiba ali. E na Série B, o ano passado, o Rangel vai jogar contra ele. E Novo Horizontino. Foi a estreia? Foi no Brasileiro? Couto, né? No Couto Pereira? Foi a estreia? Não foi estreia. Não foi estreia. Quarto jogo, alguma coisa assim. Enfim, era um jogo importante pra caramba. E a gente, na convivência do dia a dia com o atleta, eu já sabia que o Robson, ele não repete canto. Então, se ele bateu um na direita, ele vai bater ou no meio, e ele bate bem em todos os cantos. E aí, naquele dia, a gente brinca com ele antes do jogo. Ali, naquele, beleza, tá, bom jogo e tal. Ó, se tiver pênalti, a gente sabe que não vai ser cruzado. Vai ser no meio ou aberto. Para com isso e tal. Só que era uma das informações que o Rangel tinha para poder, de alguma forma, mexer com ele também. E acabou que deu certo. Foi por causa disso? Não, mas você, de alguma forma, você entra na cabeça do batedor que, pô, ele sabe que do outro lado alguém tá te estudando, enfim. Sim. Mas apesar de todo estudo, que eu acho que é fundamental e decisivo, o instinto do goleiro manda muito também nesse momento. O instinto do cara que sabe a hora certa de sair, que faz a leitura corporal, que sabe que tem goleiro que é pegador de pênalti, cara, e é fato. Tipo, a minha característica é isso, né? Tem esse tamanho. Cara, se acertar o cara, tem que pegar mesmo, cara. Tem que pegar, é isso mesmo. Acertou o que eu tenho que pegar. Ô, Thiago, se a gente falar pra alguém assim, né, pegar alguém, tava em coma, acordou nesse Paranaense vendo o Wagner jogar, não vai conhecer, você é desconhecido assim da grande parte do público do futebol paranaense, né? Queria que você contasse a tua carreira, cara, depois que você saiu do Atlético, como foi? Porque você fez a tua carreira praticamente inteira na Europa, né? E aqui você era um desconhecido antes de chegar e jogar no Operário. Sim, não, totalmente, ninguém me conhece. Você não imaginava que ia fazer a carreira aqui, vendo aqui, Desportivo Brasil, depois do Atlético, Estoril, 5 temporadas? 6 temporadas? 6 temporadas. Depois, o Estoril Bélgica, era um time parceiro da Traffic. Da Traffic, era perfeito. Muscron, da Bélgica, é isso? Muscron da Bélgica, exato. Boa Vista, Karabag, Azerbaijão, Nacional, Torreense e depois Operário. Que é uma carreira, assim, inimaginável, assim, você não imaginava que ia fazer esse trajeto. Assim, não, eu sempre fui fã, eu era fã do Rogério, né, cara, eu aprendi muito com o Pantera, vendo o Pantera jogar, então eu sou da época ali que o Atlético foi campeão brasileiro, era um dos gandulas e tal, ficava ali todo o jogo, peguei muito do Pantera, muito do estilo também de jogo dele, assim, jogar em cima da linha e tal, uma coisa que me ajudou bastante, assim, e eu sempre tive aquela vontade louca de jogar no Brasil, porque o Brasil é isso, o Brasil é paixão, cara, o Brasil é uma coisa surreal, lá fora é muito legal, mas não tem tanto quanto a gente tem aqui, essa paixão por futebol, aliada àquela questão que eu já mencionei, que era a questão dos treinadores de goleiro brasileiro. E aí eu vou pra Portugal, eu saio do Atlético, depois vou pra Portugal, chego lá no Estoril na 2ª divisão, e foi muito engraçado, porque quando lá cheguei, o treinador de goleiro não tava, tá lá, o treinador de goleiro, simplesmente no dia ele não tava, e aí foi o treinador principal bateu umas bolinhas, só que já era um senhorzinho, o Mr. Neca, tá, um senhorzinho já de idade, e começou a chutar umas bolas de fora da área. E aí ele não fazia gol. Não fazia gol. Eu tava empolgado, aquele moleque, pô, imagina, 22, 23 anos. E ele chegou e falou assim, miúdo, pá. Bem assim, miúdo, pá. Acho que leva jeito pra coisa, pá.
mas se chegasse por último vai ficar. Aí já falei, que é isso, cara? A Flor já falei, não acredito nisso. Então eles têm essa coisa. Eu cheguei no mercado de inverno lá, sabe? Que é o mercado metade do ano. Tem toda a hierarquia ali. Total. E eles respeitam muito isso. Tanto é que na minha estreia, que foi em Fátima e tal, então eu sou... Josué não devia respeitar isso aí. Os mais velhos, sim, os mais velhos fazem isso. O Mr. Deca já era de idade. E aí, então era o Paulo Santos, um goleiro que jogava, um goleiro internacional, que era da seleção portuguesa e tal. E ele falou assim: ó, tu vais estrear e pode ser o melhor em campo, mas no outro jogo volta o Paulinho Santos. Eu falei, tranquilo. Aconteceu isso, fui o melhor em campo. Lá tem votações também, como aqui, todos os jogos. Mas no outro voltou o Paulinho Santos. Depois, no outro ano, com a chegada do Vinícius Eutrópio, eu achei que também iria ali jogar. O pai do Wagner. Foi meu pai, uma pessoa que eu admiro muito também. E aí, por isso, eu falei, olha, eu vou jogar. E aí ele pega e precisa de um goleiro experiente, porque eu não tinha experiência como profissional, então não tinha jogado profissionalmente. Eu entendi muito o lado dele, o clube queria subir de divisão, a Traffic exigia essa subida. E ele leva o Kleber, que era um outro goleiro que passou pelo Atlético Paranaense, o Mexerica, que é meu irmão, cara. Ele leva o Kleber e eu falo assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Aí tá lá o que o Thiago falou, você tem que trabalhar, cara, tem que trabalhar. Como você vai torcer contra? Não existe isso, você torcer contra, sabe? Os goleiros são muito próximos. E foi, a gente acabou não subindo. E o Vinícius opta por mim no final da temporada. E eu vou muito bem no final da temporada, tal, só que a gente já não tinha mais chance de subir, e já preparando a próxima época. E aí foi que eu ganhei. Só que eu tive daí um problema, que foi a questão do ombro. Tive que fazer uma cirurgia no ombro, volto depois, e aí é o ano que a gente começa. O Vinícius é mandado embora depois de 6 jornadas e a gente acaba subindo divisão. Uma loucura. A gente saiu de último, mais ou menos como foi esse ano com o Operário, assim, só que um campeonato curto lá, um campeonato longo. A gente sai de último para ser campeão da segunda liga. Subimos o time e ali a gente despontou para o cenário nacional português, para a primeira divisão. Na época, o treinador, que era o Marco Silva, ele era jogador, virou diretor, em questão de 2 meses virou treinador depois. Uma loucura, assim, nós fomos jogar um primeiro jogo fora, perdemos 3-1, 3 jogadores expulsos. Ele deu 4 dias de folga, a gente falou, meu Deus, o Marco tá louco da cabeça, o que é isso? O que ele tá fazendo? A gente precisa trabalhar, aquela coisa, né? Precisa trabalhar mais. Não, muitas vezes você precisa relaxar aqui. Precisa estar com a cabeça 100%, senão as coisas não andam. E foi isso que ele fez. Depois, quando nós voltamos, a gente não parou de ganhar. E aí foi que a gente teve aquela arrancada para poder subir de divisão. Depois, na primeira divisão, a gente conseguiu um feito inédito, que foi classificar o time para as competições europeias. Nós ficamos em 5º lugar e fomos para a Europa League naquele ano. Depois houve o elenco foi todo vendido, menos eu tinha que ser vendido também, não sei porque que eu não fui, mas eu continuei. E fizemos ainda melhor, por incrível que pareça, no outro ano. A gente terminou em 4º, a gente terminou 4 pontos a menos que o Porto, senão a gente iria para a Champions League direto, para um clube da dimensão do Estoril. Assim, foi para o playoff de Champions. Não, e naquela época era diferente, que era só os 3, e o 4º e o 5º era... Porque tem lá a questão de pontos, né, que você vai conseguindo com o ranking da UEFA para você conseguir as qualificações. Então era Champions League e Europa League só, não tinha mais nada, não tinha conferência como tem hoje. E aí era direto. E a gente conseguiu, então foi uma coisa assim incrível. Depois aí fiquei mais o meu final de contrato no Estoril. Depois acabei indo para a Bélgica, que foi também uma experiência incrível, assim, para mim. Depois volto para o Boa Vista, um grande clube em Portugal, emprestado, do clube belga. E depois acabei indo para o Azerbaijão, assim, que foi a maior experiência da minha vida, assim, que foi uma coisa surreal, assim, que eu vivi no Azerbaijão. Foi incrível. Cara, legal que você falando, eu acompanhei todo esse histórico, porque a gente sempre nesse tempo... Sempre se falou. Conversando, falando, e ele... pé da vida com os treinadores, né? Lá e voltava e queria treinar e não sei o quê. Mas assim, brincadeiras à parte, um histórico fantástico, né? Se adaptar na Europa, jogar nesse nível é fantástico, cara. Para poucos, assim, como eu tava falando. Por que o Azerbaijão foi a maior experiência da tua vida? Para tudo, desde da forma como eu lá cheguei, né? Porque então, quando eu vou pro Boa Vista, o goleiro que jogava era da seleção do Azerbaijão. O HF era o titular. E eu cheguei também no mercado de inverno. E todos os jogos passavam no Azerbaijão, porque ele jogava, tal, ele era capitão da seleção, todos os jogos passavam. Então eu já cheguei jogando, e ele foi pro banco.
E era muito engraçado, porque eles diziam, olha, cara, ele é muito louco, então assim, a gente vai deixar você no hotel, você não pode ir no primeiro jogo, foi tudo isso. Porque é perigoso ele sair do jogo. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, não, cara, pô, goleiro, é profissional. Não. Ele falou, você não entende, você vai entender. Eu, porra, cara, não acredito, cara, tá lá. E aí no primeiro treino, pode ter tido, assim, algumas divergências entre eu e ele, porque daí nós fomos treinar depois desse jogo. Eu fui apresentar, nós fomos treinar. E no primeiro treino, a gente faz um slalom e vai pegar a bola. E quando eu vou pegar a bola, ele diz assim em inglês, good goalkeeper. Mas num som meio... eu falei, eu não vou deixar... eu falei, não vou deixar barato, cara. Não vou deixar isso barato. Pô, aí a hora que ele meteu, eu também falei, good goalkeeper, né? E meti assim pra ele também. E aí ele já sentiu que ali não ia ter... Só que eu já comecei jogando muito bem e tal. Carabag, né? No Boa Vista. No Boa Vista. Isso, e todos os jogos passavam no Azerbaijão. E aí as pessoas começaram a me ver. Só que daí, quando acabou meu contrato de empréstimo com o Moskron, acabou meu contrato de empréstimo acabou meu contrato definitivo com o Moskron, acabou meu contrato de empréstimo com o Boa Vista. E ali a gente não conseguiu fazer um acerto, né? E aí houve a possibilidade de ir pro Karabakh, uma coisa assim, incrível e tal. Já conhecia um pouco, sabia. A Beatriz me ajudou muito, a minha esposa, que ela sempre me ajuda muito nessas questões, assim, ela falou, é incrível o lugar. Mas você pediu um conselho lá pro teu goleiro? Não, nem pediu o conselho pra ele e tal. E eu falei, cara, deixa eu ver como é que é, e aí foi acontecer. Só que o que acontece? Era um ano de Copa. E os caras também contrataram o Hannes, não sei se vocês vão lembrar do Hannes, que tinham acabado de pegar um pênalti do Messi pela Islândia, era o goleiro da seleção da Islândia. Ele pegou um pênalti do Messi, era chamado de homem, aqui no Brasil, homem gelo. Que ele era cinegrafista, porque na Islândia o futebol meio amador e tal, não sei o quê. Então contrataram ele e contrataram eu. Eu falei, cara, coisa estranha. Não sei porquê. Cheguei. E aí o time tava se preparando para os playoffs, primeiros jogos da Champions League, na Áustria. E eu fui, assim, foi uma loucura. Cheguei, assim, e tal, tava sem a luva, sem o patrocínio, era um patrocínio português, os caras iam me mandar. E aí tinha jogo 3 dias depois já. E eu chego lá, cadê o Hannes? O Hannes não tá. Eu falei, ué, o Hannes não tá o menino lá, tá os meninos já treinando, tal, não sei o quê, começa a treinar. E beleza, aí saímos dali, pegamos o time da Eslovênia, que é pertinho, fomos de ônibus e tal. Falei, vou estar tranquilo lá. De boa, no hotel começou a chover e tal. Falei, cara, vou assistir o jogo, ver como é que a equipe joga pra poder analisar já, não sei o quê. E o Hannes aparece. Tá lá no camarote junto também e tal, não sei o quê. Chega pro jogo. E aí os caras me chamam. Eu tava concentrado também. Me chama e fala assim, o treinador de goleiro com o tradutor. Se a gente precisar jogar uma bola pra frente, em quem você vai jogar? Eu, jogar? Ele falou, você vai jogar. Eu falei, o quê? Eu vou jogar? Eu tinha treinado 3 treinos. Era um jogo importantíssimo, os primeiros jogos da Champions League. Tava sem luva. O patrocinador tinha mandado, tava com uma luva antiga. Falei, cara, eu falei pro tradutor, Álvaro, o nome dele, Álvaro, me ajuda. O Álvaro não sabia o que falar. O treinador já percebeu, o treinador de goleiro, começou a dar risada, tal, não sei o quê. Falou, relaxa a cabeça, um cara incrível também, relaxa a cabeça e vai pro jogo, faça o seu melhor. E o time, por incrível que pareça, jogava muito com os pés. E essa também é uma das minhas características, jogar. Então tava chovendo, luva ruim, não sabia falar o nome de ninguém. Tinha 2 espanhóis, os 2 estavam no banco. Tinha a escrita, né, diferente, né, lá, né, deles, né? Então, cara, você não consegue falar. E eu muito comunicativo, e então tinha, assim, o meu zagueiro, que era o polonês, eu lembro até hoje. O nome dele era muito fácil, Cuba. Então eu só falava Cuba, cara. Foi o jogo todo eu falando Cuba. Era o único nome que eu conseguia pronunciar, que tava na camisa. Eu falei, cara, Cuba. E foi. Então, assim, nós ganhamos aquele jogo de 1-0. Fui muito bem na partida, tal, foi incrível. Então eu volto pro vestiário, o Thiago deve imaginar, porque a sensação depois que você tem, assim, é uma coisa assim, surreal, parece que tira um caminhão assim nas costas, sabe? Você fala, cara, e aquilo me tirou muitos gatilhos, assim. Cara, esquece, imagina, luva velha, tudo ruim, chovendo, nada apto pra fazer um bom jogo. Segundo plano. Quase 2 meses parado, 3 treinos só. Tipo, foi uma loucura, cara. E aí é muito engraçado também, porque eu chego no vestiário, e a gente ganhou o jogo, eu tava muito eufórico. Eu chego no vestiário, sou um dos últimos, tá todo mundo assim, enfileirado, tá o treinador, e eu vou agradecendo um por um. Thank you, my friend. E eu sou muito de abraçar, sabe? E eu começo a abraçar, cara. E tava o treinador numa ponta, assim, o Gurban, que é uma lenda, assim, do clube, é uma lenda do país. E ele tá assim, e eu vou abraçar ele, e ele se esquiva. Ele não me abraça. Só que, cara, no brasileiro, né? Grudo ele aqui na outra mão, assim, e dou um abração nele, cara. E passa, e todo mundo assim. Aí passa e senta no meu lugar, que é o último aqui. Cara, a hora que eu sento, cara, ele começa a falar com o tradutor. Pá, mas, cara,
Mas descascou. Começou a falar muita coisa. Eu achei que era pra mim, cara. Falei, agora eu tô morto, cara. E não era, ele tava... porque o clube facilitou em alguns determinados momentos, não sei o que a gente poderia ter ganho o jogo e já a eliminatória ter feito ali, não precisar sofrer em casa e tal. E ali foi assim, aí os caras depois vieram me falar, pô, mas é que ele não gosta de abraço, cara. Falei, pelo amor de Deus, me fala mais coisas que eu não tô entendendo, cara, eu tô ferrado, cara. Mas foi muito legal, porque aí depois nós passamos, e depois teve a outra eliminatória, nós passamos também. E foram 4 jogos seguidos sem tomar gols, isso nunca tinha acontecido. E eu tava muito, muito feliz, assim, tudo. E aí vem a terceira pré-eliminatória, que era contra o Batis Borisovski. E é muito engraçado, porque eu treino a semana toda titular, então entrevistas, estava e o homem de gelo no banco lá. Não, e ele tava treinando. E o Hansen, né? E eu tô ali, cara, uma coisa que eu falei, cara, que sensação boa, tal, não sei o que, esquece, tá treinando, sou eu que jogo, passo a semana toda, tal. Beleza, vamos pra esse jogo em casa, tal. E assim, os jogos lá são incríveis, 60 mil pessoas, coisa de louco, é um absurdo. E aí eu chego na pré-eleição, tá lá o quadro já ficava assim no canto, assim, e os estrangeiros sentavam do lado, assim, com o tradutor, né? E tava o quadro lá, e tava o nome do Hans no quadro, né? Eu olhei assim, sentei assim, na coisa, falei, olhei assim, aí falei pra Elvar, eu acho que o professor errou, cara, tá o nome do Hans. Aí ele bate assim e fala assim, ó, bem-vindo ao Azerbaijão. Eu falei, não, Elva. Ele falou, os caras querem testar, o Hans também jogou a Copa do Mundo, os caras vão querer. Eu falei, Elva, mas pô, cara, eu tô 4 jogos sem tomar gol e tal. Ele falou assim, ó, não esquenta com isso, fique tranquilo, faça o seu, os caras já viram quem você é. Foi exatamente assim. Então, assim, cara, isso foi me moldando ao longo do tempo, sabe? Essas experiências, assim, são... Pô, por mais que você fique chateado, assim, no começo, mas, cara, isso te ajuda muito depois. Isso te ajuda, te leva pro resto da vida, você vai ter essa experiência e você conseguir controlar esse momento, porque pra mim ali no momento não foi fácil. Você entrar no estádio depois com 60 mil pessoas, tá, não sei o quê, e ali você treinou a semana toda de titular e você fala, cara, por que eu não vou jogar? Você tá entendendo? Sim. Então ali cresceu, mas a história em si, são muitas histórias do Azerbaijão, assim, e foram incríveis, cara, foram mágicos, assim, momentos mágicos, assim. Um grande país, assim, uma grande cultura, uma estrutura do clube, assim, de topo, assim, só times grandes aqui do Brasil mesmo. Você jogou Champions lá, né? Realizou um sonho, né? Realizei, foi muito legal, assim, jogamos a Europa League também, então, tipo, foi muito legal. Campeão 2 anos seguidos lá, que também, né? Sempre bom, né? Sempre bom, conta, né? Perdemos 2 jogos só nos 2 anos, então tudo conta, assim, tudo foi muito benéfico. Do Azerbaijão só tem coisas maravilhosas, assim, foram coisas que me acrescentaram muito, mas país diferente, onde você precisa se adaptar, né? Tá lá, a gente precisa se adaptar a tudo. Legal. Isso foi muito legal. Pô, resenha, hein? Tem história esse Wagner, né? Porra! Não para aqui. Imagina. Eu tenho muitas pra falar, né? Você já tá igual. Ô, Thiago, me diga uma coisa. Pedro Morisco, você sabia que eu ia perguntar dele, né? Eu acho que imagina, de 10 perguntas que fazem pro Thiago, acho que 9 são Pedro Morisco. Diferente mesmo? Muito Qual que é a diferente. maior diferença que ele tem, assim, pra média dos goleiros? O Morisco, ele chama muito a atenção, o Wagner vai, por ser goleiro, entender. Quando o goleiro sobe do sub-20, isso eu tô falando de 2023, vai. Então, assim, ele sobe já com destaque na base. E até então eu não conhecia ele, porque eu tava vindo da seleção feminina e fui contratado por Curitiba novamente. Enfim, cara, e aí vamos dar uma olhada, né? Então eu vou assistir um Atletiba sub-20 no Couto Pereira. Curitiba ganha, acho que 2-0. E ele foi um grande destaque. Só que tem um lance que marca muito, que a bola vem para ele, assim, joga muito bem com os pés também, e ele ginga para cá, pro outro lado, e dá um passe cavado por cima do atacante, meio que virando a cara, assim. Meio marrinha. E aí, na época, eu assistindo no camarote, assim, a diretoria toda pia da vida, e olha aí, esse menino, inconsequente, não sei o quê. Só que eu lembro e falo pro diretor, falo assim, cara, Foi consciente. se souber usar, eu acho que essa personalidade, ela é interessante. Vale. Tá, vamos ver esse menino. E aquele negócio, né, cara? Depois que o menino vira, todo mundo é pai do mesmo. Então, não tenho a pretensão de dizer que sou o cara que... Até porque ele já tinha treinado profissional anteriormente. Mas, pra mim, o que chamou atenção é um goleiro do sub-20, quando ele vem treinar pra não errar. Ele vem treinar pra treinar na segurança. E ele Mas acatado, né? Ele veio pra querer jogar, meu. Era incrível. De cada 6 bolas que eu chutava, e todos os bons goleiros que tinham no momento,
eles faziam 6 boas de defesa, só que o Maurício segurava as 6 e eu ainda jogava a bola olhando pra mim, assim, como quem diz, cara, na expressão corporal ele queria dizer, velho, eu quero jogar. Isso chama muita atenção. Enfim, ele continua treinando assim, até que ele tem a oportunidade de jogar 3 jogos, depois o clube infelizmente tinha rebaixado, e aí ele foi um grande destaque nos 3 jogos. Então, assim, o que mais chamou a atenção é a personalidade, a técnica, é claro, mas de chegar no profissional e treinar para desafiar quem tá jogando. E isso é raro, cara, em atleta que tá subindo. Tão novo, né? E é raro porque, quer ou não, um ou outro pode coibir, e o menino mesmo, né, tem aquela questão, não, vou esperar, ele não quis esperar muito, não. Nunca falou, nunca mencionou, mas a postura dele no dia a dia, né? No dia a dia mostrava muito isso. E aí, quando ele entra, ele dá conta do recado, né? Mas, cara, fora isso, é um profissional que, de verdade, meu, é difícil. Eu acho que ele tem o controle remoto do portão do CT, não é possível, cara, porque ele chega... É o primeiro a chegar? Muito cedo, último ao sair. Ele chega para trabalhar mesmo, é claro, ele chega para tomar o café da manhã. Se chega lá no café da manhã, ele já tá assistindo um resumo de todos os jogos, de todos os campeonatos, você imaginava. É uma coisa incrível, meu, quanto ele se interessa por futebol, parece óbvio, mas ele assiste, é o cara que assiste futebol, que assiste os gols sofridos, que quer entender o porquê que aquele goleiro tomou um gol, ou o cara, você viu a defesa que ele fez, olha a passada, então ele é muito detalhista, é muito inteligente, ele entende rápido o estilo de jogo que o treinador quer jogar, se adapta rápido, é crítico, questiona sempre com forma de construir ali, né, nunca de debater com o treinador ou com a gente ali, treinamento de goleiro, mas ele dá os argumentos ali fortes, então é um menino diferente, cara. Pra mim, de verdade, é um fenômeno da posição na geração dele. Existem outros, sem dúvida, mas ele é um grande destaque ali dos nascidos em 2004, né? É uma pena só ter lesionado, mas, assim, mais um, né? Já teve uma lesão anteriormente na mão e, cara, voltou melhor, porque ele... Hoje ele chegou cedo no CT, sem poder treinar com bola, a gente foi embora e ele estava lá ainda. Então é um atleta, um profissional muito diferente, cara, muito diferente. E você tem o Pedro Rangel, que tá muito bem também lá, né? E eles têm idade... o Pedro é um pouquinho mais velho, né? O Pedro tá com 25, 26, Como que é essa gestão? O Maurício é 2004, ele é 2002. Confere pra mim aí, tá. Mas deixa eu ver aqui. Que seja isso. Mas, enfim, é um atleta jovem também. Pois é. Jovem. E a gestão disso aí, que a gente tava falando antes ali do grupo 2000, ele tá com 26. O Rangel, ele vem... Porque ele, na minha opinião, a gente tem um radar muito grande, tem um departamento de mercado bem interessante, assim, no Curitiba, os processos ali são bem definidos, assim, e aí a gente tem que sempre estar alimentando o radar de goleiros, então... Eu já tenho goleiro ali de olho para além dos da base, algumas coisas de necessidade, assim, já bem monitorados. E o Rangel era um deles, ele tinha jogado já 8 jogos pelo Atlético Goianiense, nível de Série A, na Série A e Copa do Brasil. Já tinha jogado pelo Fluminense e se destacando muito. Então, assim, aí aparece a oportunidade, até estranhei quando o Fluminense poderia liberá-lo para vir, a gente pega por uma oportunidade, sabendo na minha cabeça que em algum momento, pela procura, pela sondagem, o Maurício ia ser vendido. E a gente, obviamente, tinha bons goleiros no grupo, mas sempre é bom ter mais qualidade. Aí ele vem. E, de novo, voltando a falar sobre o ambiente. Ele vem e o ambiente melhora, mas além de melhorar o ambiente, porque ele é um cara que vem entendendo que ele tem que brigar pelo espaço dele, ele aumenta a competitividade entre os goleiros. Isso é fundamental. Tanto o Morisco jogando, no meu entendimento, sobe o nível, como os outros que não estavam jogando também. Falavam, opa, isso acontece. E quando precisou, ele entrou ele muito bem, né? Série B, acredito que agora nesse momento. Então, assim, trabalho, mas é aquilo, se não tiver a qualidade humana ali, né, no goleiro que você trabalha, pode ser o trabalho que for, que as coisas... Talvez não dê tão certo, né? Mas é um grande goleiro. E é muito diferente treinar goleiros e goleiras? Como você tem a experiência na seleção. Vou te falar, a experiência na seleção feminina foi fantástica, porque ela me deixou um treinador de goleiro melhor, cara, mais detalhista. Exemplo, eu tinha uma goleira que eu vou pra lá, a Pia
a sueca. E a Sânia, ela me chama e a primeira coisa que ela fala, ó, a gente precisa reformular as goleiras do Brasil. E eu vou assistir jogos, Wagner. E, cara, eu não consigo achar mais goleiras, meu. Falei, não é possível que não tenha, meu. Porque todas baixas, mais velhas, e imagine, se pro homem baixo já é, a gente comentou que é um pouco mais difícil, imagina pra uma mulher baixa, eu tô falando de 1,70, 1,75, no mesmo gol. E aí, eu começo a assistir o jogo de uma forma diferente, cara. Eu ia bem antes, como eu sempre fui, mas eu começava a olhar, cara, o que tem aí das reservas? E aí eu vou assistir um Grenal feminino e uma grandona lá, sei lá, olhando assim, na época eu imaginava que tinha um 1,80, 1,82, depois fui descobrir que era 1,86, imagina. É do meu tamanho grande, então. Muito grande. Só que é aí que eu quero chegar. Só que ela era reserva do Grêmio. E a titular, uma boa goleira, só que baixa, já com 33 anos, e a Pia renovando toda a seleção. E acaba o jogo, eu vou no dia seguinte assistir o treino do Grêmio. Porque eu queria ver essa menina treinando, pra ver se ela era... Sim. E ela boa, meu. Aí eu vou lá, no final do treino, bato na porta da comissão técnica, posso falar com a treinadora de goleiro? Me apresenta lá, eu sei que você estava assistindo o jogo aqui. E eu falo, Sol, que era treinadora de goleiro do Grêmio. Eu queria pedir uma coisa pra você, assim, eu gostei muito da Lorena treinando e aquecimento do jogo, e o treino hoje, por que ela não joga? E aí ela, não, porque a Raíssa, que é uma grande goleira do futebol brasileiro, e ela tá à frente e tal. Por que a pergunta? Eu falei, olha, porque a Raíssa, com todo respeito, realmente, eu achei uma boa goleira, cara, a Raíssa. Só que dificilmente ela iria para a seleção pela questão de idade, principalmente. Sim. E a Pia queria reformular, e ela falava, Thiago, olhe para as melhores do mundo e procure alguém assim no Brasil. E era aquele perfil de biotipia, cara, a Lorena tinha tudo. Falei, ó, expliquei isso para ela, falei, você consegue colocá-la para jogar alguns jogos? Ela, vou ver com a minha treinadora. Cara, e compraram ideia, me colocaram. 6 jogos depois, ela tava na seleção brasileira e, velho, nunca mais voltou, né? Assim, nunca mais deixou de ir pra seleção e virou titular, cara, da seleção brasileira. E assim, depois teve a Camila no Santos, um processo muito parecido. Mas por quê? Que eu falei que ela passar pelo futebol feminino me deixou um treinador de goleiro melhor, porque você fica mais detalhista. E a Lorena começava a tomar uns gols de cobertura, uns gols que eu falava, cara, o que tá acontecendo? Aí é que eu fiz exercício, reflexão, falei, meu, para um goleiro, se fosse um goleiro, não era um goleiro alto. Qual ajuste técnico de posicionamento que eu faria? Joga um pouco mais para dentro do gol, né? Corre um pouco mais para chegar. E aí eu falei, Lorena, você tá jogando, porque ela era uma mulher alta, mas jogava no mesmo gol que um goleiro baixo tava jogando. Falei, vamos fazer os ajustes de um goleiro baixo. Ela entendeu. Na época o Diego Alves estava arrebentando no Flamengo. Eu falei, ó, e era um goleiro baixo, né? Vamos fazer alguns ajustes aqui, vamos ver como é que você se sai. E ela gostou e realmente, cara, você sabe como é que vai. Você joga mais para dentro, você já evita aqueles de cobertura, você consegue correr mais e esperar a curva da bola, fazer a curva para dentro do gol, na direção do gol, né? Se você tá lá na frente, você não consegue pegar ela. Se você não tiver uma estatura, uma envergadura tão boa, você não corta ela na bissetriz ali. Enfim, aí são detalhes técnicos que ajudou muito ela e me ajudou a criar as referências, por exemplo, que eu tenho hoje de pontos de cruzamentos. Cara, a bola tá no ponto 1, onde você tem que estar posicionado, ponto 2. Tudo veio do futebol feminino. Porque eu vi a necessidade de criar, desenhar aonde a bola tá, onde que a goleira tinha que estar, E não tinha esses padrões? Não tinha, porque futebol feminino é uma loucura, meu. A Lorena, conversando com ela, falou que o primeiro treino específico de goleiro dela, de goleira, ela fez com 16 anos, 15, 16 anos. Tarde. Cara, em quantos anos foi teu primeiro específico? Foi 8, 9, 10. Isso mesmo. E é isso. 9, 10 anos. Imagina o que ela não perdeu de formação. Sim. E essa é a realidade do futebol feminino ainda no Brasil, e a gente espera que melhore. Mas aí eu comecei a ter que criar referências e, de verdade, referências que, claro, de uma forma diferente, a gente leva para o futebol masculino e facilita também as coisas. Facilita, sem dúvida. Mesmo para os atletas que já tiveram base e têm as suas referências. Mas é nada mais, nada menos do que colocar a escola brasileira de treinamento de goleiro, que o Wagner falou lá atrás, no papel, para entender as referências. E aí, óbvio, você começa a aumentar o nível, você volta pro futebol masculino, os caras já têm um pouco mais de entendimento de base e de referência, aí você vai colocando referências mais complexas, vamos dizer assim, e as coisas vão acontecendo, cara. Então, pô, eu sou grato demais por ter vivenciado essa experiência. Pô, que legal. E teu sonho é chegar na seleção principal, imagino. Ah, sem dúvida, né? Você já teve na sub-17,
17, 20, 15. 20. Foi um período de 2011 a 2018. Da CBF Academy. Quando que você planeja chegar lá? Tem teu planejamento? Cara, assim, ó, respeito demais quem tá lá, que é a referência maior de todas como goleiro, como treinador de goleiro. Então, mas eu espero um dia poder... Gostaria muito de, num próximo ciclo, poder ajudá-lo de alguma forma. Então, estreitar os laços aí, talvez levando um goleiro para a seleção, que a gente sabe que é possível, né? E estreitar os laços, ele já tem um relacionamento legal. O Tafarel é uma pessoa fantástica, assim, a forma que ele te recebe, que ele conversa com você, mas assim... Quem sou eu, né, pra querer almejar alguma coisa, mas se eu puder estreitar e ajudar de alguma forma num próximo ciclo, dentro de uma comissão dele, poxa, seria fantástico, mas o negócio é a gente trabalhar para nós, essas coisas não dependem de nós, né? Mas tem que estar pronto se um dia acontecer, né? Mas sem dúvida, é um grande sonho. Com certeza. Meus amigos, a gente tá chegando aqui perto do fim, mas tem mais algumas coisas que eu queria perguntar para vocês aí. Vamos fazer uma brincadeira de montar o goleiro ideal de vocês. Eu destaquei algumas características assim, ó: posicionamento, tempo de reação, 1 contra 1, reposição de bola e bola aérea. Quem que vocês escolheriam, assim, pode ser de qualquer época, quem que vocês escolheriam para montar esse goleiro ideal? Vai lá, qual é que é a primeira? Posicionamento. Cara, eu vou falar essa primeiro, porque... E, inclusive, acho que pela estatura, ele tinha um posicionamento absurdo e pouco caía pra fazer uma defesa, era o Tafarel. Porque era muito rápido, leve, aquelas características, né? Isso. E sempre muito bem posicionado. E você lembra do Tafarel fazendo alguma defesa espalhafatosa, aquela que... Fazia o simples. Até tinha alguma outra que ele exigia um salto, mas pelo bom posicionamento, ele simplificava inteiro, muito, né? Então, e o teu seria também o Tafarel? Tafarel, sem dúvida. Outro. Tempo de reação. Começa aí, Valinão. Tempo de reação. É só goleiro brasileiro? Não, pode ser qualquer época, qualquer... Eu acho que eu iria no Belak. Eu pude ver o Belak, sim. O Black? O tempo de reação dele é uma coisa assim incrível, assim, muito rápido na tomada de decisão, assim. E pude vê-lo desde os 17 anos que eu acompanho. Quando ele chegou lá no Benfica e tal, começou a ser emprestado para jogar. E acho que ele teve assim, uma evolução incrível, assim, um goleiro. E você, Thiago? Vamos ficar com ele. Acho que o Cacilhas também, pra mim, era um cara que da questão de velocidade de reação dele era absurda, né? Mas vamos. Não viu o cara desde os 17, pô. Vamos lá. Vamos dar uma moralzinha pra ele, né? 1 contra 1. Aí eu ia ter que ir pro alemãozão lá chamado Neuer. Esse num contra 1 é embaçado. O meu voto também, né? Foi um dos caras que no meu ponto de vista como treinador de goleiro, ele deu um plus no que o goleiro podia fazer. A Copa de 2014, ele trouxe coisas, e 1 contra 1 foi um grande destaque, mas ele fazendo defesa de profundidade, né, aquelas coberturas fora da área, algumas coisas muito interessantes. O próprio jogo com os pés, assim, ele deu cara, ele tá num nível diferente, que hoje tem vários nesse nível, assim, mas 1 contra 1 dele, que era fantástico. E assim, não prolongando muito, mas entrando um pouquinho, eu concordo muito com o Thiago, nessa questão da altura. No meu ponto de vista, o meu vale, eu acho que só nesse momento, no meu ponto de vista, que aí faz uma grande diferença. Por quê? Porque eu também gosto de perguntar pros meus atacantes, pros caras que eu jogo. Falam, cara, e aí, cara? Eles falam, cara, no 1 para 1, ali no momento, esses caras grandes... físico, né? Você tira espaço, exatamente. Né? Você tem mais assusta. E assusta, porque são muito grandes. Eu pude trabalhar com um goleiro também da Premier League, que é o Asmir Begovic, que é uma coisa absurda. Os caras são muito largos. Você dá 2, você sente assim... uma formiguinha perto dos caras, né? Então acho que nesse ponto, assim, a estatura, ela ajuda bastante, assim. E na reposição de bola? Velho, fogo, aí tem... podemos, sei lá, podemos conversar com o Rogério Ceni. Eu ia falar, o primeiro nome que vem. É uma coisa, assim, absurda o que ele fez. O Ederson, dessa outra geração, né? Cara, é brincadeira. O próprio Alisson também, né? O Alisson e o Ederson são goleiros que dão assistência hoje em dia, né? E recentes, né?
Mas é assim, Mas o- tem goleiro que faz gol cara, hoje em dia também, tem, mas de tiro o- de meta. O Rogério. Cara, essa eu tenho história. Eu tenho história com esse cara. Tá treinando muito O lá esse professor, direto, cara. né? Tem que segurar os caras, querem dar chutão. Os caras são fortes, viu, vai? É, né? Pelo amor de Deus, cara. Eles ficam fazendo competição quem chuta Quem mais chuta longe mais lá, longe. meu. É um negócio. O Gabriel Taca, é o nosso assessor de imprensa, que ele sabe que. Mas o jeito segurar, também conta, né? O jeito também conta, né? Não é só a força, né? É, não, sem Você dúvida. Encaixe, consegue ali, né, na bola. mas, O encaixe cara, na bola tem que ali, ter. a força ela auxilia. Mas eu acho assim, acho que o Rogério, assim, é uma É, o coisa Rogério, pra montar o goleiro ideal, sem dúvida. E pra fechar, bola aérea. Cara, que... absurda. Pô, esse acho que eu tenho uma, cara. Vai lá. O Elton. Caramba, meu. Você foi. Eu joguei tirou- muitas vezes contra ele, assim, é um amigão do futebol. Ele era. Eu lembro dele da época do VAR. Era uma coisa Aham, absurda. jogava muito. E além dele ser Ele atacava, alto, né? ele era leve e muito forte. Muito então, forte. e com uma envergadura absurda. É, O tamanho do braço. Isso é incrível, cara. E ele buscava a bola no ponto mais alto com muita facilidade. Concordo, cara. E já chegava e já arremessava um contra-ataque É. com as mãos, que era uma coisa E incrível. você sabe que a defesa de espaço aéreo, né? Saída do gol, enfim. Ela tem muito da leitura também Muito. do goleiro. Muito. É, não é só a parte da técnica, da passada, é o cara que antecipa um pouco, perceber que o cara tá saindo, já dá duas passadas passada. antes, enfim. Porque arte. é muito. Exatamente, o Thiago resumiu bem, é uma arte, cara. As pessoas acham. Porque aqui no Brasil tem aquela questão: bola na área, bola na pequena área do goleiro. Cara, esquece isso. A pequena área tem mais de 100 metros quadrados. Cara, é uma loucura, não tem velho. como você cobrir todo esse espaço. Exatamente, isso é uma briga, cara, que a gente precisa ganhar, porque assim, é surreal. Além da bola, tem muitas outras coisas, adversidades, como o refletor. Sim. Por exemplo, às vezes o refletor pega na sua cara, aquele menos de um segundo você perdeu a bola. Os companheiros seus, os adversários, é muita gente. Imagina, se o Thiago é mestre nisso, se ele faz um treinamento de goleiro sem nada lá, já tem uma dificuldade imensa pra você sair numa bola. Imagina com tanta gente, assim. Ô, Thiago, eu sabe que eu tô com o tornozelo, 2 ligamentos rompidos, né? Mas o dia que eu tiver bom, eu vou lá fazer uma matéria, fazer um treinamento com... Fechou, tá convidadíssimo. Vamos fazer? Sofrer um pouquinho Vamos lá? analisar. Cara, você sabe que eu tenho um sonho grande de pegar esses cornetas assim, que Colocar no gol. colocar, vem fazer um treino aqui com a gente. Nossa. Isso é Deve interessante. ser. Aqui, vamos organizar isso aí lá no Curitiba. Cara, lá. mas o treino muito difícil o ser goleiro goleiro, treina cara. mais que... É que mais o treino que todo mundo. não é questão, além de treinar mais, por que o goleiro entra antes, cara? Isso aí é uma coisa que porque o tempo hoje da ativação, da preparação física até ir pro treino com bola com o treinador, ele é curto, cara. Uhum. E se você entra no mesmo horário, você tem 15, 20 minutos para trabalhar, cara. E você tem que entrar antes, porque é pouquíssimo tempo. 15, 20 minutos, então você tem que pelo menos 30, 40 minutos. São 4, de né? treino Tá específico, pronto, né? São 4, São 4 trabalho. goleiros, normalmente. Então, assim, o goleiro tem que entrar antes. E ele é o último a sair, muitas vezes, porque sempre tem um complemento, sempre tem alguém querendo bater uma falta, uma finalização. E, então, assim, treina-se em quantidade a mais, mas em intensidade. Porque o exercício específico do goleiro é anaeróbio e alático, né? Assim, aquele que recupera rápido, então você faz muitos exercícios em alta intensidade. É claro que eles não percorrem a quilometragem ou altas velocidades como os jogadores de linha, porque é totalmente diferente, mas é um treino muito intenso e isso judia, né? E além de cair, em cima levantar, das articulações, levanta, cai. E são os esforços explosivos que a gente chama. Então, assim, é muito difícil, cara, ser goleiro. Por isso que eu tinha essa vontade de pegar escolher a dedo assim, ó, você vem. Um dia. Seria interessante, seria mas tá interessante. convidado. Não, é porque, imagina, tem que ir com eu o cardiológico em dia. Aquele goleiro amador, né, que, né, eu nunca treinei específico de goleiro, não, eu jogo lá minha pelada e tal, e tem movimentos que eu faço que eu sei que estão totalmente errados, né, e a gente tenta ver, né, os goleiros jogando para tentar acertar, mas tem coisas que a gente tenta fazer ali no society ali que os goleiros profissionais fazem com uma facilidade e pra gente é um esforço assim absurdo para conseguir fazer. Então realmente é uma posição que é outro esporte, né? Basicamente ali você tem que estar muito preparado, né? E é incrível como esses caras, né, o Wagner e os atletas que estão jogando hoje, o jogo tá numa velocidade, cara. A bola tá vindo com uma força, velho, no chute. Tudo dificulta,
jeito, gramado molhado. Cara, é incrível o que esses caras estão fazendo, porque realmente o jogo tá muito rápido. A tomada de decisão tá muito rápida. E eu acho que tem outra coisa que é preparo incrível. A parte mental, né? A parte mental é uma coisa que o goleiro você tem que ser muito frio, né? E assim, tomou um, tomou dois, você tem que estar lá e seguir, e esquecer o que passou e, né? Tinha um treinador que me falava sempre assim, o goleiro tem que ser bola. Você tem que pensar na primeira bola. Depois, e hoje, como o goleiro é inserido na parte do jogo, né? Começa-se o jogo com o goleiro. Então, você é muito pior. Então, você tem que pensar em muitas coisas, né? Mas se você tem que concentrar naquele momento, no momento ali que você tem que estar preparado, porque é uma, depois vem a outra, e passou, já foi. Sim. Então, antigamente, tá lá, você quebra muitos paradigmas com isso, né? Você precisa ser muito frio, você precisa ser muito concentrado, você precisa tá muito focado só no jogo, só na bola e esquecer o resto. Quando você tava lá no treino do Operário, tomava muito gol de falta do Alex, não? Ele batia em você, não? A gente brincava nessa, assim, modéstia à parte. Se eu não me engano, eu sou um dos goleiros que menos gol de falta tomei no mundo. Sério? De bola direta eu tenho 2, se eu não me engano. 2? 2 gols. Caramba! Só. Mas você sabe que tem a ver com o posicionamento, né? Muito. Então, a forma que às vezes monta a barreira invertida. Exato. Eu tenho uma coisa que eu sempre... Eu não sei se o Thiago... É uma coisa bem legal, assim, porque eu fui moldando isso. Porque eu nunca concordei que, assim, por cima da barreira era mérito do cara e no meu canto era culpa do goleiro. Eu nunca concordei. Tem uma falta no último minuto, os caras correndo demais, os caras estão esgotados. Tem uma falta ali no último minuto e eu preciso pegar. No meu canto eu preciso pegar por cima da barreira, seja como for. Então, assim, eu moldei uma coisa bem interessante e que você precisa ver a bola. Você precisa ter bola. Eu sou muito contra a barreira. Extremamente contra. Eu aprendi umas coisas interessantes, assim, que ainda não consigo colocá-las todas em prática, porque, assim, é muito fora do normal e do padrão. E eu pude falar isso bastante com o Alex, foi muito legal na nossa conversa, por causa disso, porque ele é um gênio, né, cara? É uma coisa incrível. E eu sempre falei pra ele, que a barreira, ela dá noção pro batedor. Uma referência. Uma referência muito grande, onde o cara quer colocar. Então, a partir do momento que você tira a barreira, eu tiro muita barreira, muito mesmo a barreira, poucos jogadores da barreira e fico no meio do gol. E ali tá um posicionamento corporal rápido, né? Exatamente, um posicionamento corporal que em determinado momento por cima da barreira eu consigo pegar ela no ponto assim, já chegando, que é o ponto mais baixo, e na outra uma posição corporal que eu consigo chegar cortando. Então se ela vem por aqui eu consigo cortar aqui, e se ela vem pra cá eu tenho mais tempo pra poder chegar na bola. É claro que aí você precisa utilizar a passada, você precisa ser rápido, isso é uma característica aí de cada um. Mas um estilo né? Eu fui moldando isso e tipo me ajudou muito, e eu percebo muito disso no adversário, quando ele vai cobrar. Quando ele olha pra mim e fala, cara, tá diferente, não é um padrão. Então você foge um pouco do padrão, você acaba assustando também quem vai bater. Mas a gente fez bons duelos. Eu e o Alex, foi muito legal mesmo. E como que era a convivência com ele pra gente fechar ali? Como que foi ser treinado, ser comandado pelo Alex? E por que você acha que não deu certo lá no Operário e agora tá dando super certo lá no Atlético, né? Cara, mas futebol brasileiro a gente tá cansado de ver nessas coisas, são resultados, né? É claro que cada um tem uma metodologia, uma forma de trabalhar, a gente tem que respeitar todos, né? E acabou não dando certo com ele, e aí agora ele já tá empregado, tá mostrando seu valor, é um cara que eu acho que tem uma visão de jogo assim incrível, tanto que o que ele fez, né? Então ele tem isso também ali na parte externa, e vai ser questão de momento para ele poder dar o salto, porque é mesmo uma pessoa diferenciada. E é isso, o futebol brasileiro é isso, se não tem resultado, as coisas estouram sempre para um lado, né? Então, mas foi mágico com ele, foi mágico como tá sendo agora com o Luizinho também, são características diferentes, então acho que tudo não para ali tudo agrega, exatamente, são coisas... Ele fica pulando ali baixinho. São coisas diferentes, né? Então isso é agregador, sabe? Isso é muito interessante, assim, pra gente poder, eu que tô nessa fase, assim, já praticamente quase no último terço da carreira, né? Então, assim, eu consigo... Quase? Quase, Thiago. Vamos ver até onde... Vamos estender. Temos aí o Fábio como uma grande referência. Mas falando disso, tem coisa muito interessante dessa também, por parte do Alex. Ele fala, você tá querendo tomar meu lugar. Por quê? Porque como as pessoas não me conheciam aqui no Brasil, e eu tava no banco também, era um pouco como o Luizinho, assim, né? Ativo, né? E tal. E ali, e eu saía muito ali também pra conversar e não sei o que, pra falar e tal. E aí os caras começaram a me chamar de professor. Cara, não, tem uma resenha boa demais, aí, cara. Essa, cara. Acabou o jogo, tem que contar. Cara, velho. Curitiba Operário foi no estadual?
Foi no Série B. Não, Série B do ano passado. Série B do ano passado. É. Aonde? Aqui ou lá? Não, lá. É difícil jogar lá. E foi 1-0 pro Operário aquele jogo. Calma. Isso é um detalhe. A questão é que é o seguinte, esse game eu já conheço ele há 200 anos e o Gabriel Leite é outro cara, também conhece ele há muito tempo, até porque é da mesma cidade, enfim, não é de Curitiba, mas viveu a vida inteira aqui e tal. E aí o Pedro Rangel tá no banco do Morisco. Não, o Pedro Rangel jogou. E o Gabriel Leite estava no banco, é isso. Benassi e Gabi. E aí acabou o jogo, aquela resenha de final de jogo. Claro, a gente chateado porque perdeu. E aí chega o Wagner, o Gabriel Leite. E aí, Wagner, beleza. E o Wagner não tava jogando. Então, era o Elias. Então ele roupa de concentração. Eu tava frio, então eu tava com o casaco normal. E aí casaco normal, cara. O Rangel chegou e o Wagner fala, o Gabriel fala, Wagner. E aí, Wagner, beleza? E o Rangel, fala, professor, tudo bem? Achou que era, sei lá, a comissão do Operário, cara. Ele era um desconhecido. Ele foi jogar agora contra eles e falar, vamos jogar contra o professor. Respeito, né? Eu só tô chamando ele de professor. Cara, isso é uma coisa que eu sofri bastante. E isso, assim, começou a me incomodar um pouco. Pra caramba lá no banco, quem conhece, acho que é uma comissão. Passou com o Rangel, os outros goleiros também, muitos já pegaram, os jogadores de linha. E a gente tem um cara no plantel que é o Netinho Paraíba. Sempre tem um, né, cara? Sempre tem um cara. E esse cara, velho, se ele escuta, danou-se. Ele olha, chega, estão querendo aposentar o Wagner. Não, só tô chamando de professor. Cara, e sempre ele tá do lado. E então, assim, o pessoal chamando de professor, uma vez eu cheguei pro outro goleiro, pro menino do Criciúma. Eu também tava assim, fui lá cumprimentar, ele me cumprimentou e falou, boa, professor, boa. Eu falei, não, cara. Aí eu mostrei a luva pra ele, assim, eu falei assim, olha aqui minha luva. Olha minha luva, eu sou goleiro também. Aí, beleza, ficou assim, e foi e passou. Só que o Netinho, cara, ele sempre pegava, por exemplo, tava no banco, um cara chegava, professor, posso pegar uma água? Aí eu olhava pro Netinho me olhando. Falei, não, cara, vou ser zoado a semana toda. Falei, cara, vou começar a pintar a barba, vou fazer alguma coisa diferente, tá entendendo? E aí aconteceu uma coisa engraçada que agora já jogando no jogo contra o Foz esse ano. Então vou cumprimentando o adversário. E eu fui cumprimentar o jogador do Foz, tá? E na hora que eu fui cumprimentar, tava com a roupa de jogo. E aí eu fui e ele falou, boa sorte, professor. Aí ele olhou pra mim assim, levou o túnel. E eu, em vez de olhar pra ele, eu comecei a olhar no túnel pra ver se o Netinho tava perto, né? Não, eu falei, cara, se o Netinho olha, já jogando, os caras chamando de professor, eu falei, então acabou de vez. Mas foi legal. Eu espero que o pessoal me conheça aí ao decorrer do campeonato, pra que não me chame mais de professor. Vai acontecer em algum momento isso aí. Mas vai virar professor ou não? Cara, me atrai bastante, assim. É uma coisa que eu sou muito apaixonado por futebol. Daqui uns 10 anos, então, quem sabe? Quem sabe. Depois que o Fábio pensar em parar, a gente pensa também. E não sei se você for treinador, aí já sabe, né? Precisa de treinador de goleiro. Legal. Meus amigos, uma honra ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Espero que tenham gostado. Acho que foi legal, né? Pô, dava pra ficar falando aqui mais uma hora. Horas e horas. Obrigado pelo convite, uma honra, né? Tenho certeza que o papo é tão gostoso aí, porque esse mundo, né, do goleiro é um mundo à parte. Tem gente que me critica, os goleiros, mas não adianta. É um ser humano diferente. Sim. Essa é a verdade. Tem que ser meio maluco, né? Tem. Mas muito maluco. Muito legal, a gente se dá bem e, enfim, obrigado pelo convite mais uma vez, foi muito legal. Valeu, Wagner. Eu que agradeço, professor. Cara. É o professor. Daqui a alguns anos. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. São pessoas Demorou, incríveis. Né? Pô, demorou, cara. Nessa correria também no dia a dia, nessa loucura. Demorou, mas conseguimos fazer esse papo. E espero aí poder prolongar um pouco mais a carreira e também desfrutar disso, porque acho que isso é mágico, como o Thiago falou, é realmente um mundo à parte, assim, a gente faz isso com tanta paixão, a gente se cobra tanto, o goleiro eu acho que deveria ser um pouco mais estudado, né, por tudo isso, mas é mágico, então tem que aproveitar a cada momento e desfrutar, porque a vida é isso. Valeu, Thiago, valeu, professor. Encerramos aqui essa edição do 2-1 Podcast, a gente volta a qualquer momento, tchau.